Se você já se doou demais, foi leal, foi colo e luz, e mesmo assim não foi retribuída, esse episódio é seu. Até porque chega uma hora que você percebe que não era a sua presença que era amada, e sim a sua funcionalidade, sua energia, seu apoio, sua escuta. E quem já não passou por isso, não é mesmo? Por isso, vamos para esse novo quadro no podcast: Casos de amizades que me ensinaram mais que terapia. Olá, bem-vindos ou bem-vindos de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre relacionamentos. Sim, relacionamentos. É um tópico sensível pra mim, tá bom, gente? Mas a gente vai daí. E hoje eu falo em nome de todos que passaram por amizades e amores que foram muito mais bonitos no potencial que você os criou do que realmente a verdade do que foi vivido. E com pessoas que não se satisfazem com conexões rasas. Pois é, você que é profundo, profunda, fica aí, fica aí. Acelera o coraçãozinho não, calma aí. Eu quero começar esse episódio com uma mini carta aberta, tá? Eu não queria que acabasse. Eu senti sua ausência emocional. Percebi seus comportamentos contradizendo suas palavras, a sua falta de presença real, sua competição unilateral. E mesmo assim, eu tentei. Te dei a oportunidade de crescermos juntas. Porque eu via algo bom em nós. Eu via o que poderíamos ter sido. Eu te ofereci colo, escuta, amor, verdade e recebi ausência, imaturidade emocional e egocentrismo. Eu me doei com sinceridade e talvez você não soube receber. Quando você voltou, eu já tinha me despedido de você sem fazer barulho. E agora, o silêncio que eu escolho não é vingança, e sim o verdadeiro amor próprio. Aquele que não busca se justificar, aquele que sabe que é genuíno e verdadeiro. Honro tudo que fomos, tudo que sonhei, tudo que doei e libero. E você? Aposto que você já sentiu muito mal por alguma relação que você teve, né? Eu aposto que sim, porque faz parte da vida ter relacionamentos e às vezes esses relacionamentos não darem certo. Eu sempre vou acreditar, gente, que na nossa vida a gente sempre vai estar perto de pessoas que estão destinadas pra gente naquele momento da nossa vida. E isso me conforta demais, porque eu não vou deixar de ser quem eu sou, de dar o meu amor, porque algumas pessoas não vão saber valorizar, entende? Isso é uma lição já que eu aprendi com a vida, porque eu me decepcionei já várias vezes e isso não me impede de ser ainda aquela emocionada, sabe? Aquela que acredita no amor, aquela que gosta de demonstrar sentimentos. Por isso, esse episódio existe, para você perceber que não está sozinha. Ou seja, se você já se sentiu decepcionado com várias relações, não está sozinho, você não está sozinha. Eu sei que a dor, quando é sentida, pode ser muito solitária, mas você não está sozinha. E para você que ainda vive esse tipo de relação, eu gostaria que você começasse a olhar para o que você realmente tem vivido com essa pessoa, mais do que qualquer cenário e potencial da sua cabeça, tá? Que você tenha criado sobre o amor de vocês. Comece a fazer perguntas. Será que isso é amizade? Será que isso é amor? Será que estou sendo respeitada e valorizada nessa relação? Se importam com a minha presença ou com a minha funcionalidade? Isso já corta metade das suas relações? Se cortar, meu bem, é porque chegou o momento, entendeu? Não tente diminuir a sua dor porque o outro não consegue compreendê-la. Não tente diminuir a sua potência de amar porque o outro não consegue valorizar isso. Não brinque com o potencial de algo, e sim com o que já foi te mostrado por vivências. Isso é muito necessário pra gente entender, tá, gente? Não crie o potencial do que pode acontecer, do que poderia ter sido. Isso é só na sua imaginação, entende? O potencial que a pessoa tem pra estar na tua vida e você na vida dela. O que vale mesmo é aquilo que realmente é apresentado na realidade. Então não confundam, por favor. Obrigada, obrigada. Até porque tem pessoas que elas não querem te perder pelos benefícios que você oferece do que pela disposição da própria reciprocidade. Ou seja, a pessoa não quer necessariamente ser recíproca com você. Talvez ela tá sendo sua amiga ou ali tentando um contato, porque ela não quer perder quem você é pra ela. Porque você é foda, sim, você é incrível. E aí a pessoa não quer perder isso. E faz parte da vida, entende? Porque
não dá pra ficar sustentando algo que é insustentável. E para um relacionamento acontecer, ele exige que você e a outra pessoa esteja disposta a mudar algumas coisas. Eu acho que para um relacionamento funcionar, os dois têm que querer, né? Os dois têm que perceber o que é necessário para aquilo continuar existindo de forma saudável para os dois. E mesmo você sentindo falta de pessoas que vibrem na mesma intensidade e na mesma consciência que você, comece a viver nessa premissa, que é, no caso, eu não vou me diminuir a ponto de me perder, tentando entender quem não tem coragem de se olhar. Eu já me olhei e isso me liberta. Perceba que há pessoas presas em seus egos, em suas inseguranças, em suas próprias armaduras de autodefesa, sendo que, na verdade, elas estão machucadas por dentro e elas ainda não sabem lidar com elas mesmas. Tem pessoas que elas vão preferir não olhar para um relacionamento que deve ser olhado, que deve ser vivido, que deve ser mudado. Não, elas preferem não, porque se você não gosta, o problema é seu, eu vou viver minha vida. Ok, então cada um vive a sua vida. Se você não precisa mudar, então eu me mudo, né? Eu acho que é isso que é importante vocês entenderem. Não é que você queira mudar o outro é livre, assim como você. Mas assim, as pessoas elas não conseguem lidar com a verdade muitas vezes. É difícil olhar para suas próprias falhas, não é verdade? Sempre foi difícil para mim, até o momento que eu resolvi parar de achar difícil. Não só isso, como tantas coisas na minha vida. Não precisamos amar pessoas perfeitas. Isso seria impossível. Mas sim pessoas verdadeiras. Repete comigo: verdadeiras. Que saiba dizer: eu falhei, eu preciso melhorar. E eu quero, estou disposta a melhorar. Mas se isso não existe, e sim um afastamento, a pessoa realmente não se importa muito, ou pelo menos parece não se importar, isso diz mais sobre ela do que sobre você, gente. Então, já vivi vários relacionamentos assim. Vários. E com certeza tem algo pra eu aprender? Com certeza. Mas nesse momento eu quero que isso seja visto por você, para que você analise os seus relacionamentos e perceba o que que realmente é meu e o que é do outro? O que realmente eu preciso mudar? E o que realmente aconteceu para que aquela pessoa visse que ela também não é perfeita, que ela também precisa olhar algumas coisas na cabeça dela, que ela também precisa ver o comportamento que ela tem nos relacionamentos dela. Porque senão, não tem como algo existir. Literalmente não tem. E assim, como eu disse, já vivi isso em vários relacionamentos. Claro que, como eu disse, ninguém é perfeito. Então, o outro e eu também errei. Mas eu sinto que nesse momento que eu tô falando agora é de você saber que você foi verdadeira, que você se doou inteiramente, mas que você não recebeu nem a metade. E assim, a questão não é você querer criar expectativas sobre tudo, querer que o outro te entregue tudo porque você entrega, mas a gente tá conversando sobre o mínimo, e o mínimo é respeito e reciprocidade, tá? Então não aceitem menos que o mínimo. Na verdade, nem queiram só o mínimo, tá? Pra começo de conversa. E não se culpe por aceitar o fim, porque em vários momentos eu tive que aceitar o fim. Não porque eu necessariamente queria que algo acabasse, mas porque eu sabia que era necessário o fechamento de mais um ciclo na minha vida. E isso vem muito com a adultice, né? Vem muito de você crescer e perceber que algumas pessoas não vão caminhar o mesmo caminho que você. Porque elas não devem estar ao seu lado nesse momento. E nem você no delas. E ficar em paz com isso, meu bem, é a melhor coisa que você vai fazer pra você. E como eu disse, não se culpe por isso, por aceitar esse fim. Você ser uma pessoa boa e focar no prol do bem da sociedade não significa perdoar sempre. Não significa acolher tudo e todos a todo momento. Pensar a todo momento mais no outro do que em você. Não faz sentido. E eu não falo isso num lugar de egocentrismo, tá? Eu falo isso num sentido de autocuidado, entende? Você faz o que é importante pra você, mas sem machucar o outro. Com responsabilidade afetiva pelo outro. Você não faz simplesmente, então foda-se. Não, não é isso. Não é assim. Não é assim e nunca vai ser. Ser bom não significa que você não vai cortar ninguém da sua vida. Não significa que você vai sempre ser luz até quando isso te consome, entendeu? Significa que você sabe o valor da sua presença, sabe o que você significa, o valor que você tem e que você não vai aceitar menos do que você merece. E se a outra pessoa não consegue te oferecer por N questões e ela não quer oferecer,
ela não quer enxergar o que ela precisa melhorar, então não é o seu papel salvar ninguém, curar ninguém, porque esse papel é só nosso. É só a gente que pode se olhar e falar, cara, realmente eu preciso melhorar isso. Realmente eu preciso ver por que que isso acontece na minha vida. Realmente eu preciso ver. Eu preciso analisar isso, porque tem alguma coisa sobre isso que é sobre mim. E é claro que a gente às vezes fica se questionando demais também, por agir como a gente age. Mas a intuição é uma coisa fundamental na vida de todo ser humano. Homem e mulher, não existe isso de intuição feminina. A intuição tá dentro de cada um de nós. Nunca deixe de acreditar nela. Não se permita ser tratada de forma que você não merece por querer ser boa a todo custo, porque isso é o certo. Pessoas espiritualizadas não necessariamente são good vibes o tempo todo, gente. Elas sentem raiva, elas sentem frustração, elas sentem tristeza, mas elas conseguem, diante disso, fazer o que é melhor para ambas as pessoas. Isso foi ensinado muito para as pessoas boas, no geral, e mulheres. Eu sinto que foi ensinado muito essa ideia distorcida e perigosa de que a sua dor é sempre menor do que a dor do outro. É sempre, tudo bem, mas vamos ouvir o que que o outro tem pra dizer, o que que ele tem pra sentir, vamos acolher o outro. E o acolhimento da sua dor? E do que você sente? E como você tá? Mas e você? Por mais que a gente não saiba como o outro nos ama, eu sinto que é nos detalhes que a gente percebe o amor, a delicadeza, a beleza do olhar de alguém. É o se importar nos pequenos detalhes. E aí, como é que tá a sua vida? Mas eu quero saber de você. Como que você tá se sentindo hoje? Isso é extremamente valioso. Extremamente valioso. É algo que realmente demonstra que a pessoa se importa. E às vezes mais do que palavras, gente. É o estar perto quando precisa. É o, não, tudo bem, eu tô indo na sua casa agora. E é claro que a vida adulta exige muito da gente. A gente não vai ter tempo, espaço suficiente pra estar ali o tempo todo. E é por isso que eu falo que eu sou uma pessoa muito profunda. Eu prefiro ter duas pessoas com relações profundas comigo do que várias pessoas com relações superficiais, porque eu não consigo, eu não sou assim. Eu me importo com a vida da pessoa, eu me importo como ela tá se sentindo, se ela tá bem, se ela tá feliz, sabe? E é difícil, às vezes, as pessoas criarem relações umas com as outras por conta dessa não profundidade, dessa não vulnerabilidade. Sempre colocar você num pedestal e o outro, o que eu tenho a ver, é meio complexo, porque no final eu acho que você vai acabar sozinha, sozinho. E é alguma coisa que a gente tem que refletir, porque eu acho que o ser humano não foi feito pra ser sozinho, mas também ele não foi feito pra estar com todos, não é verdade? Vamos pra próxima, galera. Eu tentando não pesar o clima. E eu sinto que você pode perdoar se você quiser, não desejar um mal, orar pela cura da outra pessoa. De verdade, eu sinto que várias pessoas que passaram pela minha vida, eu quero que elas fiquem bem, eu quero que elas se deem bem na vida. Eu não quero ninguém dê mal, eu não tenho que desejar mal pra ninguém, sabe, gente? Eu acho isso muito feio, muito ruim. Eu não tenho essa, sabe? Eu só sinto que você vai fazer isso, você vai ter essa vida longe de mim, você não vai ter essa vida perto de mim. Muito bem, obrigada, sabe? Por quê? Porque dentro da minha presença, só cabe coisas que realmente são respeitosas para comigo. E mesmo assim, você pode orar pelo outro, perdoar, não desejar o mal e ainda assim dizer: eu não caminho mais ao seu lado. Eu não caminho mais ao seu lado. Porque isso é autorrespeito. Isso com certeza é um nível de amor próprio verdadeiro. E por que eu tô falando amor próprio verdadeiro? Porque eu sinto que muitas pessoas utilizam o amor próprio, essa bagagem de força, de poder pessoal, pra se fechar, pra não ser vulnerável, pra colocar uma armadura emocional. E esse tipo de gente, na verdade, ainda não curou muita coisa internamente. Eu tô falando de um amor próprio verdadeiro, de ok, tá tudo bem. Tudo bem, você não me entendeu, você não quer, não está disposto a analisar as coisas que, na verdade, deveriam ser analisadas por você mesmo. Então, quem sou eu? Você acha que eu vou fazer alguma coisa para você se ver? Você não quer se olhar? Quem sou eu? E tem várias relações que eu sinto que aconteceram isso. Eu não vou te dizer o óbvio que você precisa aprender, entende? Porque algumas coisas realmente a gente só vai entender vivenciando. E às vezes a gente vai vivenciar através da dor. Às vezes a pessoa vai precisar entender o que que é realmente ter uma relação boa e a perder. Entende, gente? Então, eu falo pelas minhas amizades que eu tive que não deu certo. Claro que cada um teve um enredo assim,
algumas foram parecidas, mas eu sinto que é o que eu vejo é que as pessoas elas não estão dispostas a realmente conversar de forma madura uma com a outra. Até pode vir com discurso, mas na realidade, na prática, o discurso não combina com a prática, sabe? A pessoa fala não, sim, aham, sim, sim. Não, sim, é nesse ponto. Mas na prática a pessoa tá tipo, "Ah, foda-se, você é ridículo, eu sou maravilhosa." Então, assim, eu não sou assim. Eu sou verdadeira. E eu acho que se uma pessoa vem dizer alguma coisa pra que eu possa melhorar como pessoa, eu com certeza vou ouvir. Por mais que eu discorde, eu vou ouvir e ainda vou analisar, vou falar assim que realmente. Porque senão você não sabe se relacionar com ninguém. Você não consegue ter relacionamentos profundos, você vai sempre pra superficialidade. E isso dói nas relações, porque eu me dou por inteira. Eu sou assim. Eu não consigo ser metade, eu não consigo gostar e não gosto de você. Não, ou eu gosto ou eu não gosto de você. E se eu não gosto de você, é porque você não existe pra mim. E lembrando, as pessoas elas não devem ser rotuladas nem como boas e nem como ruins, tá? Porque eu posso ser uma pessoa muito boa e incrivelmente ruim, dependendo do referencial de pessoa que você pergunta. Tem pessoa que não gosta de mim, tem pessoa que me odeia, sei lá, tem pessoa que agora tem pessoa que me ama, que gosta de mim, que fala assim, cara, pô, ela é uma pessoa incrível. E aí, eu sou boa ou eu sou ruim? Depende do referencial, depende da experiência que a pessoa passou comigo. Então, isso serve pra você também. Não fique achando que as pessoas são ruins ou boas, ou que você é ruim e que você é bom, porque, ai meu Deus, se fulano me vê como ruim ou como bom. As pessoas, elas vão ver você de acordo com aquilo que elas querem enxergar de você naquele momento. Às vezes depois elas mudam de ideia, ou às vezes elas pioram a ideia delas, entendeu? E tá tudo certo. Acho que a questão é que a gente não tem que ter medo das pessoas acharem a gente ruim ou bom. A questão mesmo é a gente ver o que as pessoas são pra gente e o que a gente é na vida delas. Se a gente sabe que a gente tá sendo amor, que a gente tá sendo uma pessoa do bem, que a gente tá tentando fazer o nosso melhor, tá tudo bem, a gente pode melhorar, a gente pode. E isso exige conversa. Agora, o que que o outro tá me entregando também? Tá me entregando algo bom? Tá me entregando algo verdadeiro? Algo que eu sinto presença, leveza, algo genuíno? Sim, então ok. Agora, se não, por que vocês continuam se entregando para as pessoas que não valorizam você? Que na verdade estão te usando, gente. Elas estão literalmente usando aquilo que você tem a oferecer. Porque se você não tivesse nada para oferecer, elas nem estariam aqui. Pesei o clima novamente. Vamos continuar. Então, realmente, a questão não é sobre você decifrar quem é o outro de verdade. Ai, meu Deus, ele é ruim. Ele é ruim. Na verdade, eu descobri que ele é péssimo para minha vida. Sabe? Eu acho que é por aí, exatamente. Mas eu sinto que é sim ver o que eles são para nós. Isso sim é valioso. Então, uma pessoa pode ser incrível para o mundo, ela pode ser incrível no que ela faz, ela pode ser incrível, sei lá, ela pode ser incrível em várias coisas. Mas com você, ela tá sendo incrível? Ela tá sendo uma pessoa amiga, uma pessoa que realmente te apoia, que se importa com você, que pergunta: mas e aí, você tá bem? Se não for essa pessoa, por que que você tá realmente criando um laço com alguém que não se importa? Essa pessoa não se importa. Ela não tá aí. Ela não tá ligando se você tá bem ou não. Porque uma pessoa que se importa se você tá bem ou não, ela ao menos pergunta. Ela ao menos pergunta. E isso é tão revelador porque nem toda pessoa aparentemente evoluída na vida, que você pensa, nossa, essa pessoa é madura. Ela é madura nas relações íntimas dela. E isso é muito importante porque eu vejo que nem toda pessoa que você acredita que é madura emocionalmente, né, que é evoluída espiritualmente, tá preparada para ter relações maduras. Porque eu acho que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, porque nós somos pessoas com camadas muito internas dentro de nós e muitas vezes essas camadas são sombrias, são de coisas que a gente precisa curar na gente mesmo. E às vezes esses padrões de relacionamento acabam acontecendo justamente para isso, pra gente olhar, tipo, o que que tá acontecendo? Às vezes o problema não necessariamente está no seu comportamento, mas o que te conecta com essas pessoas. E às vezes é isso que você tem que mudar. Ou às vezes é seu comportamento mesmo, né? Depende. Ou às vezes não é sobre você, às vezes é só sobre a outra pessoa mesmo. Entende? Às vezes a gente pode respirar aliviado que não é sobre a gente dessa vez, sabe? Uma coisa assim. E eu ainda ouso a dizer que as que têm mais esse comportamento rápido de superação. Oh, Deus.
Tá caindo minha câmera. Então essas pessoas que ficam, sabe quando termina com um namorado, amizade, né? Eu tô falando de amizade no caso, mas assim, tem muitos relacionamentos amorosos que também tem várias questões aí, né? Que a pessoa termina e, nossa, superação total. Nossa, eu estou maravilhosa, não preciso de ninguém na minha vida, eu sou perfeita. Eu ouso dizer que essas pessoas são as que mais têm problema interno, muitos problemas internalizados, assim. Porque eu sinto que essa superação disfarçada, na verdade, mostra a grande fragilidade do ego dessa pessoa. E fragilidade de alma também, assim, aquilo que ela não consegue olhar nela mesma e tentar entender o porquê que ela sente daquela maneira. Até porque alguém que precisa insistir tanto, que é maravilhoso, que tá super bem, que não precisa de ninguém na vida, eu acho que. Eu acho que não é real, entende? Eu não acredito que seja verdadeiro. É porque, na verdade, eu sinto que dentro ainda existe uma grande dor e um grande medo de olhar pra si mesmo, né? Porque quando a gente não cura coisas internas, uma hora elas vão aparecer, no momento que você estiver mais preparado pra isso. E digo mais, né? Porque hoje eu vou hablar, entendeu? Hoje eu tô regaçando do peito. Eu acredito ainda que essas pessoas, elas ainda existirão na nossa vida. Talvez, se você tenha aprendido a lição, melhor que elas não existam. Mas, de certa maneira, existem pessoas assim, tá? Existem pessoas que elas vão usar discursos de amor próprio, limites, como armadura, entende? Não como cura. Não como algo pra curar, e sim como algo pra limitar a própria existência. Porque se você limita se abrir e ser vulnerável, você também limita a vida. Você limita a sua sensação de poder se superar e viver coisas novas. Então são pessoas que elas não conseguem, é difícil para elas lidarem com as próprias falhas. Ah, ela não consegue lidar, então ela vai culpar o outro, porque é muito mais fácil você culpar o outro do que tentar consertar alguma coisa por si mesmo, né? Exige muito mais da sua autorresponsabilidade, né? E eu ainda venho dizer que isso não significa, por mais que a pessoa tente te culpar, tentar te fazer parecer louca, sabe? Que você tá errada. Na verdade, eu acredito muitas vezes que as pessoas que mais se abrem, que são mais verdadeiras, são realmente aquelas que são as mais reais, que têm mais verdade dentro de si, que não estão querendo fazer algo pra machucar alguém, e sim pra que possa servir de aprendizado, se não for dar em nada daqui pra frente, sabe? Se você não for ficar com aquela pessoa, pelo menos você foi sincero, você for verdadeiro. Eu sinto que as pessoas têm muito problema em ter conversas difíceis ou problema realmente em ter relacionamentos saudáveis, entende, gente? Porque é mais fácil ficar no superficial, é mais fácil você fingir que gosta de alguém que esse alguém finge que gosta de você. Mas isso, pra que você quer isso, gente? Pra que a gente quer isso? Pra se sentir vazio por dentro? Qual que é o sentido de tudo isso? Sabe o que que isso significa? Apenas significa que o nível da sua entrega pede pessoas igualmente disponíveis e conscientes. Ou seja, o nível que você entrega é muito maior do que algumas pessoas entregam. E não tem problema necessariamente nisso. O problema tá nas pessoas não reconhecerem isso, em primeiro lugar. E em segundo, de certa forma, em não sustentar, manter um relacionamento parcialmente igual, né? Eu não tô falando que a gente tem que ser 50% e a outra pessoa 50% e que tudo que você oferece, você tem que receber tudo em troca. Não acho isso, eu não acho isso. Mas eu acho que quando você entrega muito, o outro pode se acomodar com esse muito, achando que ele não precisa fazer nada porque você já entrega. E isso é um grande perigo. Não é porque você entrega muito que você não merece muito. Na verdade, eu acho que quem entrega muito merece muito sim. E o que fica é a decepção de perceber que em muitas relações não havia do outro lado o mesmo espaço para o acolhimento. Infelizmente, tem pessoas que não te veem, apenas te usam. Mas não se sinta mal por você ser você. Ou seja, tem pessoas que elas veem todo o seu potencial, vê tudo que você entrega, vê realmente a pessoa que você é, não é nem seu potencial, a pessoa que você é, porque ela te conheceu, bem no íntimo mesmo. E ainda assim, elas escolhem te usar do que te vem. Ou seja, elas não querem necessariamente ter você na vida delas por presença, por apoio mútuo, por se importar com você. E sim pelo aquilo que você tem a oferecer para elas, pela forma que elas podem te usar, pela forma como ela pode se sentir validada, apreciada por você. É triste, né? E lembrando, a sua dor é muito real, tá? Muito real mesmo que o outro não enxergue. E se algo te incomoda em relacionamentos saudáveis, pode ser conversado sim, e não simplesmente ignorado. Então, não queira ignorar aquilo que você não gosta no outro, aquilo que o outro não gosta em você, porque
Isso não resolve nada. Isso só abafa as coisas. E quem abafa coisas é criança, né, gente? Pelo amor de Deus. Se você tem um relacionamento saudável com alguém, você pega e conversa. Você pega, tenta entender, você busca ser melhor, entende? Literalmente. O ser melhor não é só pra você. Pra você ser melhor, pra você ser o bonzão. Se tá bom pra você, ótimo. Se o que o outro tem a ver com isso? Não, não acho que seja por aí. Porque eu acho que se você pensar sempre em você, mas ao mesmo tempo não pensar no outro, você simplesmente não sabe amar. Você sabe é gostar de si mesma. E claro, não podemos viver à base de expectativas. Devemos aprender a não dramatizar tudo, tá? Nem tudo é algo sério, mas eu sinto que há algumas coisas que são levadas cada vez mais a sério por conta que é alguma coisa que se repete, sabe? Alguma coisa que você percebeu que continua acontecendo cada vez mais, até ponto de que não dá pra ignorar. Literalmente não dá pra ignorar o ignorável, sabe? Uma coisa assim. Então perceba nas suas relações o que tá acontecendo de verdade, porque tem alguns sinais que a gente ignora, igual eu falei da intuição. Gente, a gente às vezes ignora muito a nossa intuição, sendo que a nossa intuição, ela diz literalmente o que a gente tá vivendo, só que a gente não quer encarar às vezes. É aquilo, é importante se bastar, é importante se cuidar sim, mas eu acho que em relacionamentos, e é isso que a gente tá falando, pra eles existirem e serem saudáveis, existe tanta coisa que deve ser conversada, que deve ser ouvida, que deve ser de fato entendida. Eu busco entender. Entende? Tento buscar entender o porquê você tá se sentindo assim. O que que eu não te ofereci que hoje eu olho e sinto muito. Mas assim, quando a pessoa literalmente age como se o errado fosse você, red flag, minha querida. Simplesmente saia dessa relação, porque você viu que ali não é que não tem espaço pra você, é que nunca houve. Aprendam a se retirar de qualquer situação relacional em que o peso é maior do que a troca. Enquanto não soubermos amar verdadeiramente os outros, não teremos relacionamentos saudáveis. Enquanto usarmos os outros como muleta, não poderemos dançar juntos, cair juntos e levantarmos juntos, e depois rir de tudo isso. Literalmente não vai ser possível. Se você vê o outro como uma comparação, alguém que você pode simplesmente descartar, alguém que você pode simplesmente silenciar, alguém que realmente você pode simplesmente tratar da forma que você trata, sem ter as consequências do seu tratamento. Uma hora a conta chega. Isso é pra mim, pra você, pro outro que fez o ruim pra você. A conta sempre chega. E cedo ou tarde, as pessoas não é que elas descobrem a verdade, como eu disse, não existe pessoas boas ou ruins, mas elas descobrem o que você ou o que eu, né, o que a pessoa que está se relacionando estava realmente sendo um pro outro. E isso, como eu disse, é uma coisa do tempo, né? Não tem como você saber se todas as suas relações são recíprocas, são reais, mas ao longo do tempo você vai saber com toda certeza, meu querido, toda certeza. E aí, quando você tiver certeza, aí não tem como duvidar da certeza, né? Porque quando é alguma coisa certa, alguma coisa é certa, né? Bom, não necessariamente, mas se você sente no seu coração, isso diz muita coisa também. Você não é exagerada por sentir, esperar reciprocidade e se magoar com a ausência. Mas veja que apesar da dor, da mágoa, das coisas dolorosas de relacionamentos, você pode escolher seguir leve. Você pode escolher seguir leve. Você pode escolher seguir leve. Seguir leal. Seguir sendo luz. Seguir sendo amiga de outras pessoas. E perceber que estar perto de você é sim um grande privilégio. É um grande privilégio estar perto de você. Repita para si mesmo. É um grande privilégio estar perto de mim. É um grande privilégio ser o meu amigo. É um grande privilégio estar na minha companhia. E é sim um grande privilégio. Nunca se esqueça que é um grande privilégio de pessoas profundas estarem com outras pessoas profundas. Porque isso sim conecta pessoas de verdade. Isso sim edifica a nossa alma. Muito mais do que qualquer outra coisa. Muito mais do que qualquer outro prazer momentâneo. E isso não é comprado. Isso é só vivido. Até porque você não oferece só companhia, você oferece presença, você oferece cuidado, você oferece escuta, você oferece inspiração, você simplesmente oferece amor. Amor. Entende o poder dessa palavra? Amor. Nem todas as pessoas elas conseguem
nos amar como deveriam. E isso daí é um problema delas. E eu sinto que na vida é tudo sobre energia, sobre você sentir como é que tá a vida acontecendo pra você naquele momento. Mesmo assim, não deixe se sucumbir pelas lições da vida em relacionamentos. Não deixa se levar por momentos ruins e, porque eu não vou me abrir mais, eu vou me fechar, nunca mais eu vou ter amiga, nunca mais vou ter amigo, nunca mais vou namorar, nunca mais vou sair de casa. Umas coisas assim, sabe? Porque eu espero que você só aprenda a lição de que não é pra se doar pra pessoas onde não há retorno, onde não há respeito, onde não há reciprocidade. E mesmo se alguém tentar te apagar ou se justificar pelos próprios comportamentos inaceitáveis, tá tudo bem. Isso não é pra você levar pro pessoal, entende, gente? Eu acho que é uma coisa que eu venho aprendendo que é pra você não levar pro lado pessoal, entende? É uma coisa que eu venho aprendendo muito. Só que algumas coisas eu sinto que não é uma questão de lado pessoal. Eu sinto que realmente é uma coisa de analisar e ver que a pessoa realmente tá ali falando umas coisas nada a ver ou agindo de uma forma nada a ver. E é por isso que eu falo, observem as pessoas, analisem, se façam perguntas de, realmente essa pessoa ela tá sendo minha amiga? Porque o que adianta você se doar por inteiro por uma pessoa que não vai te entregar nem metade daquilo que você oferece? E não pelo fato de você precisar ter que receber aquilo que você oferece. Não, mas porque você merece também ser tratado com carinho, com amor, com dedicação, com se importar, com essa sensação de que, nossa, se importam comigo, gostam de mim, eu sinto isso no meu coração. Isso sim é valioso, isso sim é importante. Agora, se você sente que não, infelizmente talvez a resposta seja que não mesmo. Que essa pessoa ela não entendeu ainda o que é amar verdadeiramente outra alguém sem ser ela mesma. E saiba que tu não tá louca da sua cabeça, tá, gente? Porque muitas vezes eu sinto que relacionamentos acabam e o outro, geralmente, o que tá errado, né? Não necessariamente, eu não posso falar com certeza total, mas assim, eu sinto. Eles acabam criando um discurso de projeção da cabeça deles. Nossa, aquela pessoa viajou. Será? Será mesmo que a pessoa viajou ou você foi uma sem noção? Será mesmo que a pessoa viajou ou você realmente não ligou para a existência dela? Ou você realmente não se importou o suficiente? Ou realmente você não valorizou aquela amizade? Será? Acho que a gente tem que botar a mãozinha na consciência às vezes e analisar. Será que eu fui o escroto dessa vez? Porque assim, você acha mesmo que só você é o alecrim dourado? Ah, tá bom. Que eu sou o alecrim dourado? Não faço nada de errado. Nunca fiz nada de errado. Ai, porque as pessoas são ruins, eu sou maravilhosa. Eu acho assim, teve muitas pessoas que eu sinto que eu fui boa e que a pessoa não foi boa, mas também eu não posso dizer 100% que todas as minhas ações não refletiram em um erro. Porque aí, cara, quem sou eu? A perfeição? Não existe ser humano perfeito. Não existe, nunca vai existir. E é por isso que a gente tem que perdoar mais o outro também. Mas ao mesmo tempo, a gente também não tem que desejar pouco pra gente e aceitar pouco. Às vezes você fala assim, porque eu quero um homem, eu quero uma amiga que é uma amiga verdadeira, que me apoie, que se importe. E aí, às vezes, você fica imaginando isso na sua cabeça. E a pessoa simplesmente não demonstra nada dessas coisas. Não demonstra se importar, não é uma pessoa que parece que liga pra sua existência, não é uma pessoa que te chama pra sair, não é uma pessoa, enfim, são tantas coisas. E aí você simplesmente tem que ver o que a pessoa realmente tá sendo. É aquilo que eu falei da projeção que a gente cria, do potencial que as pessoas têm na nossa vida, em quem ela pode se tornar, em quem ela demonstra ser pra outras pessoas ou pro mundo. Isso daí é uma coisa dela, não é uma coisa que realmente significa que ela é, entende? Isso é uma coisa que eu aprendi muito também. Não é porque alguém mostra que é alguma coisa que a pessoa realmente é aquilo. Às vezes ela pode não ser. Fique desconfiada se várias vezes uma pessoa demonstra por A mais B que ela não é uma pessoa que, sei lá, se importa, por exemplo. Se a pessoa se demonstrou uma, duas, três vezes que é uma pessoa que não se importa, talvez a realidade é que a pessoa não se importa. E é mais fácil você não se doar para pessoas que não se importam. Simples assim. Então eu volto a dizer, não acho que você está louca por sentir o que você sente, por achar o que você acha, por sentir da forma que você sente, porque só você sabe como você experiencia as suas relações. As pessoas, elas têm dificuldade, às vezes, também de assumir os próprios erros, que é uma coisa que eu sinto que eu mudei muito. Quando eu vejo que eu tô errada, eu falo, cara, eu errei. Eu peço perdão nisso. Às vezes alguém me fala alguma coisa e eu falo assim, olha, pensando por esse lado, pode ser projeção da minha parte, nesse sentido. Mas outras coisas eu vou continuar discordando do que a pessoa acha, porque é o que eu acho, entende, gente? A gente não pode também sempre se influenciar porque o outro disse, ai, não foi por mal. Também não foi por bem, né?
Vamos falar a verdade aqui? Também não foi por bem. Então, assim, eu acho que a gente deveria, principalmente se é uma relação profunda, uma conexão genuína que você teve com a pessoa, e sim demonstrar vulnerabilidade, sim se abrir, sim falar: olha, eu errei, eu quero melhorar, eu posso melhorar, o que que eu posso fazer para demonstrar que eu não quero mais agir da forma que eu estava agindo, porque isso te machuca, isso te faz acreditar que eu não me importo, entende? Ou seja, é aquilo que eu falei da responsabilidade afetiva. Tem pessoas que elas não querem conversar, elas não. E eu sinto que tem momentos e momentos na vida, mas eu acho que qualquer pessoa, qualquer relação que eu tive, que se a pessoa quisesse conversar, eu conversaria. Porque eu acho que a gente pode ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, se for de forma verdadeira, obviamente. Também não gosto de ficar conversando com a pessoa pra pessoa ser falsa comigo. Tem pessoas que são muito falsas, muito cara de pau mesmo. Então, assim, tomem cuidado. Eu acredito que dá pra você ir conversar com uma pessoa, um relacionamento, né, enfim, mas perceba se essa pessoa tá sendo verdadeira. Você vai conseguir perceber. E eu sinto que várias pessoas, elas acabam não querendo essas conversas, porque elas não querem ser verdadeiras, elas não querem ser vulneráveis, elas não querem se abrir. Só que vocês acham que vocês vão construir uma relação duradoura, saudável, não conversando sobre aquilo que incomoda, não conversando sobre aquilo que tem que ser, às vezes, mudado, às vezes reconhecido em você que você falhou, que a pessoa falhou. Aí fica difícil, né? Aí fica muito difícil existir alguma coisa. Até porque é muito mais fácil quebrar alguma coisa do que consertar essa coisa, né? É muito mais fácil você falar, você quer saber? Foda-se. É muito mais fácil você falar isso do que você falar, não, mas o que que eu posso fazer de melhor? O que que essa pessoa também pode fazer de melhor? Será que a gente pode conversar sobre isso? Será que isso ainda pode existir na nossa vida? Isso muitas pessoas não vão ter maturidade pra conversar. Elas vão achar às vezes que você tá apontando defeitos pra ela, tipo, ah, você é isso, isso. E vice-versa. Então, assim, fica um pouco difícil quando as pessoas não têm a maturidade emocional que elas deveriam ter. E é por isso que a maioria das pessoas não tem relacionamentos saudáveis. Eu vou dizer o quê? E eu me incluo nisso no sentido, assim, de eu estar em busca cada vez mais de relacionamentos saudáveis e ter alguns relacionamentos saudáveis na minha vida, hoje em dia, graças a Deus. Mas eu sinto que eu ainda tô em processo de perceber quais são esses relacionamentos e introduzir mais essa questão da vulnerabilidade, essa questão de aceitar também que a gente não é perfeito, entende? E também não me doar pra todo mundo, assim, é uma coisa que eu aprendi muito. Que é uma coisa que eu fazia muito, eu sempre queria ser tudo pro outro, porque é o que eu sou, eu gosto de oferecer o muito que eu tenho, porque eu tenho muita vida pra oferecer, muito amor. E às vezes, sei lá, as pessoas elas têm medo disso, de oferecer o que tem de bom nelas. Mas nunca vai faltar em você. O que você tem pra oferecer sempre retorna a você, cada vez mais, tá? Então não se esqueça disso também. Eu acho que feio mesmo é não ser real. E eu aprendi que ser dona de si é ter coragem de ser real, de não querer ser perfeita. Porque eu não sou perfeita, você não é perfeito. A pessoa que você está se relacionando não é perfeita. Mas ainda assim, ela é humana. E por fim, eu quero dizer que tudo vai ficar bem, tá? Relacionamentos, como eu disse, fazem parte da nossa vida para que a gente viva experiências incríveis e que também a gente aprenda muitas coisas importantes. Tudo vai ficar bem. Tudo já tá maravilhosamente bem, sabe? É importante a gente entender que não é porque a gente tá sentindo aquilo que aquilo é ruim. A gente deve sentir as nossas dores, a gente deve sentir aquilo que a gente precisa sentir pra poder liberar, entende? Pra poder criar espaço para o novo, criar espaço para novas pessoas, criar espaço para novos sentimentos, criar espaço para uma nova versão de si mesmo, assim, sabe? Claro que dói se doar por inteiro por alguém. Claro que dói perder pessoas. Enfim, eu sinto que esse lugar que a gente tá aqui agora é nosso lugar de cura, de libertação, um espaço muito sagrado e verdadeiro que eu espero realmente poder te ajudar dessa forma, sabe? Para que a gente possa entender que na vida relacionamentos eles vão existir às vezes justamente com esse propósito na nossa vida, e que a gente negar o inegociável de acontecer é a gente negar a nossa própria evolução. Mas ainda assim eu quero dizer que ainda acredite na conexão humana, tá? Por favor, ainda acredite no amor, nas coisas boas e se abra mesmo depois de tantas decepções. Não diminua o seu dom de amar profundamente, não diminua o seu dom de amar profundamente. Eu queria muito falar isso, porque
esse amor tá em você, não tá naquela pessoa especificamente que te machucou, que te diminuiu, que não te valorizou. Esse amor que existe dentro de você é só o meio de você poder expressar tudo que existe em você. E que lindo, né, que você pode ser tudo isso e não se deixar corromper. E realmente isso é muito lindo. Muito lindo. Apenas aprenda a não ser tudo para todos, e sim para as pessoas certas. Relacionamentos saudáveis não se constroem no tanto faz. Eles se constroem na vulnerabilidade, na coragem de errar, de se abrir, de pedir desculpas, de ouvir de verdade. Eu sinto que a gente precisa escutar mais as pessoas, entender realmente o que que elas estão sentindo. Quando alguém te traz alguma coisa, não é à toa, não. Não é porque aquela pessoa ela tá levando a vida, nossa, super a sério. Não, é porque ela tá sentindo isso. Porque ela tá te trazendo coisas que pra ela foram fortes emocionalmente. E eu acho que a gente tentar diminuir a dor do outro não faz ela desaparecer. E muito menos faz a gente estar certo, não ter culpa sobre isso. Mesmo assim, não deixe de buscar conexões, de querer ter conexões profundas com as pessoas, de querer abraçar, poder estar junto, sabe? Isso é muito valoroso, muito, muito valoroso. E se você me perguntar quais são essas pessoas certas, o tempo vai te dizer, a vida vai te mostrar nitidamente quem são essas pessoas, mesmo que demore tempo, mesmo que demore às vezes tempo suficiente para você falar, meu Deus, mas eu vou ter que me separar do meu marido, eu vou ter que largar uma amizade de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Só não se perca novamente. Só não queira caber em lugares que não te cabem. Só não queira aceitar pouco para si mesmo. Só não queira justificar tudo que o outro faz como o jeito da pessoa, porque isso é um autoabandono disfarçado de compaixão. E mesmo que no momento seja só você com você, ainda há muito amor, muitas pessoas, muitas coisas para você viver. Mesmo que doa agora, quando for o seu tempo, esteja disponível e aberta de novo. E repita essa frase comigo. Por favor, repita essa frase comigo. Eu já fiz a minha parte com amor e isso basta. Eu já fiz a minha parte com amor e isso basta. Isso sempre deve bastar. Por mais que o outro tenha te feito mal, por mais que o outro tenha sido horrível com você, por mais que o outro não tenha te valorizado, como eu disse, tenha te decepcionado, tenha te frustrado, você viveu aquilo com amor, você viveu aquilo com dedicação, você viveu entregando o seu melhor. Então isso basta. Isso com certeza vai bastar. Tô tão leve, tô muito leve de fazer esse episódio, porque eu sinto que eu já passei por vários relacionamentos que eu me sentia muito mal e eu ficava, meu Deus, por quê? É assim que as pessoas se tratam? E eu acho que me colocar esse mantra foi muito significativo, porque eu sou amor. É isso que eu sou e eu não vou deixar de ser quem eu sou, não vou deixar de ser exagerada, exagerado, jogada outras porque eu sou assim, eu gosto de demonstrar e eu gosto de amar as pessoas profundamente, de ter conversas profundas. E se alguém não conseguiu me valorizar por isso, se alguém realmente achou que só porque eu ofereço muito, eu também não mereço esse muito, tá muito enganado. Mas mesmo assim, eu fiz com amor. E isso basta. Eu fiz por amor e isso basta. Então comece a pregar isso na sua vida. Eu fiz com amor, eu sou amor, eu vivo as coisas com verdade. Quando a sua intenção é pura, quando a sua verdade é tão nítida, você não perdeu nada, meu amor. Você nunca perde nada por ser incrível. Literalmente, eu não tenho o que dizer pra você. Você é incrível. Você é incrível. Agora, se você andou falhando, o que é normal também, faz parte de ser humano, você ainda pode consertar as coisas. Você ainda pode ser a pessoa que vai lá e fala: "Olha, me desculpa, eu realmente, sei lá, eu queria conversar com você." Dá pra gente conversar sempre, dá pra gente conversar de novo, sabe? Não se feche também pra conversas, pra pessoas que te decepcionaram, porque só sinta a energia, sabe? Sinta isso. Veja também, não tô falando pra você se abrir pra pessoas que realmente, né, pelo amor de Deus, né? Aquele seu ex-embuste de 1940. Mas eu sinto que a gente precisa ser mais amor na vida, assim. E eu acredito que se a gente irradiar amor mesmo, a gente sempre vai estar a salvo, a gente sempre vai estar
em paz, sabe? Protegido por Deus, protegido por tudo que é mais sagrado, sabe? Então, isso basta. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, já, por favor, siga o Dono de Si aqui no YouTube e também avalie o podcast no Spotify e também nas plataformas de áudio com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece, que no caso são 5, né? Obviamente, né, gente? Pelo amor de Deus. E aproveitando, eu também te convido a conhecer as minhas redes sociais. Eu tô no TikTok, @TaiBrandRR. Também tô no meu canal de vlogs, @TaiBrandR. Meu nome é Tainã Brandão, você me encontra lá também no YouTube. Também o Dona de Si, no YouTube, Dona de Si Podcast é o @, então você consegue acessar por lá no YouTube. Também tem o meu Instagram, que simplesmente eu só tô existindo, não tô postando nada lá, mas eu tô querendo postar o dump de agosto, porque em agosto eu fiz muitas coisas, gente, muitas coisas. E aí eu falei assim, você é meio blogueirinha, vai, mas eu sim, sou zero blogueira, gente, nesse sentido. Gente, sei lá. Não sei, eu acho que eu tenho alguns problemas ainda que eu preciso resolver. Mas tá lá meu Instagram, @TaiBrandR, Tai Brand R, o D é mudo, tá? De todas as plataformas. É Brand com D mudo. E, enfim, acho que são essas as minhas redes sociais. Nem sei mais que redes sociais eu tenho. Estão todas aqui também no link da descrição. Então, caso você tenha perdido o raciocínio, você pode ver também aqui no Spotify, que tá aqui na descrição. E além disso, eu peço que você compartilhe para que o pod chegue em mais e mais pessoas e também alcance as paradas do Spotify Brasil, que é um grande sonho meu, sério, gente, por favor. Isso vai acontecer um dia, eu profetizo na minha vida. O sucesso é inevitável, entendeu? O sucesso é inevitável. E, enfim, compartilhe para uma pessoa que você acredita que merece receber essa mensagem sobre relacionamento, sobre se doar demais e não receber, sobre também, às vezes, usar armaduras pra tentar justificar a não vulnerabilidade, que também é uma coisa que, às vezes, impede a gente de ter relacionamentos saudáveis. Enfim, pra gente discutir, conversar sobre relacionamentos. E eu quero saber se vocês gostaram desse novo quadro, porque eu fiquei refletindo e eu falei, cara, eu tenho muita coisa de amizade pra conversar, muitas coisas que vão, com certeza, pra terapia e já foram, e coisas que eu realmente acho que eu aprendi muito. Então, eu espero que tenha agregado na vida de vocês imensamente. Agradeço muito a audiência de cada um de vocês. E agora, meus queridos, pra quem fica, né, os mais, os top da balada, a gente vai falar do meu ponto alto e meu ponto baixo da semana. Galeres, o meu ponto baixo da semana é que eu vou ter que levar o Sushi no veterinário. Não é nada grave, é uma coisa que ele já tinha. Eu tinha até falado num ponto baixo há muito tempo atrás, que é uma questão que a gengiva dele tá inflamando de novo a gengiva dele e provavelmente ele vai ter que fazer uma cirurgia, uma mini cirurgia, uma limpeza, né, dentária, enfim, enfim, eu morro de dó, né? Meu princeso, meu popstar, né? Meu gato, pra quem não sabe, tá sabendo, eu sou apaixonada em gatos e especificamente no meu gato. E assim, é meu ponto baixo da semana, porque eu não queria, né? Tipo, é triste, mas fazer o quê, né? Eu vou ter que lidar com isso, mas pelo menos eu tô fazendo tudo que é necessário, sendo uma ótima tutora. E vai dar tudo certo, tá, gente? É só que realmente é uma coisa que me deixa pra baixo, no sentido de eu tenho dó. Tenho dó de ver ele com dor ou, enfim, passando por coisas que não são tão confortáveis. Enfim, um instinto materno, né? E o meu ponto alto da semana, gente, eu não sei o que falar, o que seria o ponto alto. Tô pensando aqui. Eu acho que ultimamente eu tenho falado do meu ponto alto como coisas mais emocionais, assim. De certa forma, gente, não sinto que tá tendo algo tão assim, é um objeto, é alguma coisa que aconteceu. Mas eu sinto que é tão bom, sabe, essa visão de vida, de ser leve, de realmente querer evoluir como pessoa na essência mesmo, sabe? E não na aparência, tipo, aparentar ser evoluída, aparentar, sei lá, querer ajudar o outro. Não, eu realmente quero isso pra minha vida. E eu acho que isso transparece mais que tudo. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito infinita por vocês e pela pessoa que eu tô me tornando, às vezes até por conta de vocês. Aquela que chora do nada, né? Não vou chorar. Disse ela já chorando. Ai, sério, eu gosto muito de vocês, tipo, muito mesmo, assim. Porque vocês me ajudam muito. De verdade, assim. Eu queria dizer que eu quero continuar fazendo isso pelo resto da minha vida. Ativem o sininho de notificações, tá? Ativem, porque aí vocês conseguem receber todas as quintas-feiras os episódios no Spotify e também no YouTube, porque eu tô postando vários episódios já no YouTube. Tô postando episódios também que estavam só no Spotify. Então, assim, muito animada, entendeu? Porque, nossa, cara, muita coisa ainda pra viver, pra gente aprender junto, pra gente conversar. E, enfim, deixe os seus comentários aqui também do que vocês mais querem ver.
E falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?